as palavras de bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos que viverão no dia da tribulação, quando todos os perversos e ímpios serão removidos. Enoque, um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus Pai Todo-Poderoso, teve a visão do Santo nos céus, a qual os anjos lhe mostraram. Deles ele ouviu todas as coisas e entendeu o que viu, embora não para a sua própria geração, mas para uma geração remota que ainda viria. Por causa dos eleitos ele falou e conversou com Deus Pai Todo-Poderoso, o santo e grande que sairá de sua habitação. O Deus eterno andará sobre a terra, sobre o monte Sinai, e aparecerá com seu exército e se manifestará na força de seu poder desde o alto dos céus. Todos os sentinelas tremerão e serão tomados pelo medo e por um grande pavor até os confins da terra. As altas montanhas serão abaladas e os altos montes serão rebaixados, derretendo-se como cera diante da chama. A terra será totalmente fendida e tudo o que nela existe perecerá, e haverá um julgamento sobre todos os homens. Mas com os justos ele fará a paz e protegerá os eleitos, e a misericórdia estará sobre eles. Todos pertencerão a Deus Pai Todo-Poderoso. Serão felizes e abençoados, e a luz de Deus brilhará sobre eles. E eis que ele vem com 10.000 de seus santos para executar o julgamento sobre todos, para destruir os ímpios e condenar toda a carne, por todas as obras de impiedade que cometeram e por todas as coisas duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Observai todas as coisas que ocorrem no céu, como as luminares não mudam os seus caminhos, como cada uma nasce e se põe em ordem, cada uma em seu tempo próprio, e nunca transgridem a lei que lhes foi imposta. Olhai para a terra e prestai atenção às coisas que nela acontecem, desde o princípio até o fim, como nenhuma obra de Deus Pai Todo-Poderoso se altera ao manifestar-se. Contemplai o verão e o inverno, como toda a terra se enche de água e as nuvens espalham o orvalho e a chuva sobre ela. Observai e vede como todas as árvores parecem secar e perder todas as suas folhas, exceto 14 árvores que não perdem sua folhagem, mas mantêm o aspecto antigo por 2 ou 3 anos até que venham as novas. Novamente observai os dias de verão, como o sol aquece a terra, e vós buscais sombra e abrigo por causa do calor, enquanto a terra queima com o ardor ardente, e não podeis pisar sobre o solo ou sobre as rochas por causa do calor. Considerai como as árvores se cobrem de folhas verdes e produzem frutos. Entendei e reconhecei em relação a todas as suas obras, que aquele que vive para sempre as fez assim. Suas obras permanecem diante dele de ano em ano, e todas as tarefas que realizam para ele não mudam. Mas conforme Deus Pai Todo-Poderoso ordenou, assim tudo acontece. Vede como os mares e os rios cumprem da mesma forma a sua tarefa. Mas vós não fostes pacientes, nem cumpristes os mandamentos do Senhor. Vós transgredistes e falastes palavras orgulhosas e duras com vossas bocas impuras contra a sua majestade. Ó vós, de coração duro, não haverá paz para vós. Por isso, amaldiçoareis os vossos dias, e os anos de vossa vida perecerão. A maldição eterna aumentará, e não recebereis misericórdia. Naqueles dias, fareis do vosso nome uma maldição eterna para todos os justos, e por vós todos os que amaldiçoam, amaldiçoarão, e todos os pecadores e ímpios jurarão por vós. Mas para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Mas para vós, ímpios, haverá uma maldição. Então a sabedoria será dada aos eleitos, e todos eles viverão e nunca mais pecarão, seja por esquecimento ou por orgulho. Mas aqueles que são sábios serão humildes. Eles não transgredirão novamente, nem pecarão em todos os dias de sua vida, nem morrerão pela ira divina, mas completarão o número dos dias de sua vida. Sua vida aumentará em paz, e os anos de sua alegria se multiplicarão, em eterna exultação e paz, por todos os dias de sua existência. Observai e vede como no inverno todas as árvores parecem secas e perderam suas folhas, exceto 14 árvores que não perdem sua folhagem, mas mantêm o aspecto antigo por 2 ou 3 anos até que venham as novas.
Novamente observai os dias de verão, como o sol aquece a terra, e vós buscais sombra e abrigo por causa do calor, enquanto a terra queima com o calor ardente, e não podeis pisar sobre o solo ou sobre as rochas por causa da temperatura. Considerai como as árvores se cobrem de folhas verdes e produzem frutos. Entendei e reconhecei, em relação a todas as suas obras, que aquele que vive para sempre as fez assim para vós. Suas obras permanecem diante de Deus, Pai Todo-Poderoso de ano em ano, e todas as tarefas que realizam para Ele não mudam. Mas conforme Deus Pai Todo-Poderoso ordenou, assim tudo acontece. Vede como os mares e os rios cumprem da mesma forma a sua tarefa de acordo com os decretos de Deus Pai Todo-Poderoso. No entanto, vós não perseverastes nem cumpristes os mandamentos do Senhor, mas transgredistes e falastes palavras orgulhosas e duras com vossas bocas impuras contra a sua majestade. Ó vós, de coração duro, não haverá paz para vós. Por isso, amaldiçoareis os vossos dias, e os anos de vossa vida perecerão. A maldição eterna aumentará, e não recebereis misericórdia. Naqueles dias, fareis do vosso nome uma maldição eterna para todos os justos, e por vós todos os que amaldiçoam, amaldiçoarão, e todos os pecadores e ímpios jurarão por vós. Mas para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Mas para vós, ímpios, haverá uma maldição. Então a sabedoria será dada aos eleitos, e todos eles viverão e nunca mais pecarão. Seja por negligência ou por orgulho, mas aqueles que possuem sabedoria serão humildes. Eles não transgredirão novamente, nem pecarão em todos os dias de sua vida, nem morrerão por castigo, mas completarão o número dos dias de sua vida. Sua vida aumentará em paz e os anos de sua alegria se multiplicarão em eterna exultação e paz por todos os dias de sua existência sob o olhar de Deus Pai Todo-Poderoso. Observai e percebei como no verão o sol queima e brilha sobre a terra, e vós procurais sombra e abrigo do calor do sol, enquanto a terra também arde com o calor fervente, de modo que não podeis pisar nem no solo, nem sobre as rochas por causa do calor. Observai como as árvores, quando se cobrem de folhas verdes e produzem frutos. Entendeis e reconheceis em relação a todas as suas obras que aquele que vive para sempre as fez. Assim para vós. Percebei como suas obras permanecem diante de Deus Pai Todo-Poderoso de ano em ano, e todas as suas obras prosseguem em suas tarefas para Ele, e suas tarefas não mudam, mas conforme Deus Pai Todo-Poderoso ordenou, assim tudo acontece. Vede como os mares e os rios realizam de igual modo as suas tarefas e não mudam suas leis de acordo com a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas vós não fostes pacientes nem guardastes a lei do Senhor, mas transgredistes e falastes palavras orgulhosas e duras com vossas bocas impuras contra a sua majestade. Ó vós, de coração duro, não haverá paz para vós. Por isso, amaldiçoareis os vossos dias, e os anos de vossa vida perecerão. A maldição eterna aumentará, e não recebereis misericórdia. Naqueles dias, fareis do vosso nome uma maldição eterna para todos os justos, e por vós todos os que amaldiçoam, amaldiçoarão, e todos os pecadores e ímpios jurarão por vós. Mas para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Mas para vós, ímpios, haverá uma maldição. Então a sabedoria será dada aos eleitos, e todos eles viverão e nunca mais pecarão. Seja por negligência ou por orgulho, mas aqueles que possuem sabedoria serão humildes. Eles não transgredirão novamente, nem pecarão em todos os dias de sua vida, nem morrerão por castigo, mas completarão o número dos dias de sua vida. Sua vida aumentará em paz, e os anos de sua alegria se multiplicarão em eterna exultação e paz por todos os dias de sua existência sob o olhar de Deus Pai Todo-Poderoso. Entraram agora no capítulo 6, onde a narrativa muda drasticamente e começa a descrever a queda dos anjos, um dos trechos mais famosos e controversos deste livro. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhes filhas formosas e belas. E os anjos, os filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas.
e disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós esposas dentre os filhos dos homens e geremos filhos. Então Semjasa, que era o seu líder, disse-lhes: Temo que não queirais de fato realizar este ato, e que apenas eu tenha que pagar a pena de um grande pecado. E todos lhe responderam e disseram: Façamos todos um juramento e todos nos unamos, sob anátemas mútuos, para não abandonarmos este plano, mas para executarmos esta coisa. Então juraram todos juntos e se uniram sob anátemas mútuos. E eram ao todo 200, que desceram nos dias de Jared, sobre o cume do Monte Hermon, e chamaram-no de Monte Hermon, porque haviam jurado e se unido sob anátemas mútuos sobre ele. E estes são os nomes de seus líderes: Semjasa, o líder deles, Araquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananel, Zaquiel, Sansapel, Satariel, Turel, Jomjael, Sariel. Estes são os chefes de dezenas. E todos os outros, juntamente com eles, tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma. E começaram a entrar nelas e a contaminar-se com elas. Ensinaram-lhes feitiçaria e encantamentos, e a escolha de raízes, e deram-lhes a conhecer as plantas. E elas engravidaram e geraram grandes gigantes, cuja estatura era de 300 côvados. Estes consumiram todos os mantimentos dos homens e, quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e devoraram a humanidade. E começaram a pecar contra as aves, e animais, e répteis, e peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e beber o sangue. Então a terra lançou acusação contra os sem lei. Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças, e deu-lhes a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los, além de pulseiras, ornamentos e o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e todas as tinturas coloridas. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram liderados ao erro, e tornaram-se corruptos em todos os seus caminhos. Semjasa ensinou encantamentos e cortes de raízes, Armaros a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia, Cocabiel o conhecimento das constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Shamsiel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. E à medida que os homens pereciam, clamavam, e seu grito subiu ao céu. Então, no capítulo 9, os arcanjos olham para baixo e veem o caos estabelecido. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo, desde o céu, e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra e toda a ilegalidade sendo praticada sobre ela. E disseram uns aos outros: a terra, desprovida de seus habitantes, faz ecoar o clamor de suas vozes até os portões do céu. E agora a vós, ó santos do céu, as almas dos homens fazem sua queixa, dizendo: trazei nossa causa perante o Altíssimo. E disseram ao Senhor dos séculos, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis e Deus Pai todo-poderoso das eras, o trono de tua glória subsiste por todas as gerações, e teu nome é santo e glorioso por todas as eras. Tu vês o que Azazel fez, como ensinou toda a injustiça na terra e revelou-os, segredos eternos que foram preservados no céu, os quais os homens estavam esforçando-se para aprender. E Semjasa, a quem deste autoridade para reinar sobre seus companheiros, também ensinou feitiçaria. Eles foram as filhas dos homens na terra, dormiram com elas e se contaminaram, revelando-lhes todos os tipos de pecados. E as mulheres geraram gigantes, por meio dos quais toda a terra foi enchida de sangue e injustiça. E agora, as almas daqueles que morreram clamam e batem às portas do céu. E suas lamentações subiram. Elas não podem cessar por causa das ações sem lei que são praticadas na terra. Tu sabes de todas as coisas antes que aconteçam, e vês estas coisas e as permites, mas não nos dizes o que devemos fazer a respeito disso. Então o Altíssimo, o Grande e Santo, falou, e enviou Uriel ao filho de Lameque, dizendo: vai a Noé e dize-lhe em meu nome, esconde-te, e revela-lhe o fim que se aproxima, pois a terra inteira será destruída. Um dilúvio está prestes a vir sobre toda a terra.
e tudo o que nela existe será consumido. E agora instrui-o para que ele possa escapar e sua semente seja preservada para todas as gerações do mundo. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarre Azazel de mãos e pés e lance-o na escuridão. Faça uma abertura no deserto que está em Dudael e coloque-o ali. Lança sobre ele pedras ásperas e pontiagudas. Cobre-o com trevas e deixa-o habitar ali para sempre. Cobre o seu rosto para que ele não veja a luz. E no dia do grande julgamento ele será lançado no fogo. Purifica a terra que os anjos corromperam e proclama a redenção da terra, para que todos os filhos dos homens não pereçam por causa de todas as coisas secretas que os sentinelas revelaram e ensinaram a seus filhos. Toda a terra foi corrompida através das obras ensinadas por Azazel. A ele atribui todo o pecado. E a Gabriel disse o Senhor: procede contra os bastardos e os réprobos e contra os filhos da fornicação. Destrói os filhos dos sentinelas dentre os homens. Incita-os uns contra os outros, para que se destruam mutuamente em batalha. Pois a extensão de dias eles não terão. Nenhum pedido que seus pais fizerem por eles será concedido. Embora esperem viver uma vida eterna, e que cada um deles viva 500 anos. E a Miguel disse o Senhor: vai, amarra Semjaza e seus companheiros, que se uniram às mulheres para se contaminarem com elas em toda a sua impureza. E quando seus filhos tiverem matado uns aos outros, e eles virem a destruição de seus amados, amarra-os firmemente por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento e da sua consumação, até que o julgamento que é para todo o sempre seja finalizado. Naqueles dias eles serão levados para o abismo de fogo, para o tormento e para a prisão, em que serão encerrados para sempre. E todo aquele que for condenado e destruído será de agora em diante amarrado juntamente com eles até o fim de todas as gerações. Destrói todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos sentinelas, porque eles têm oprimido a humanidade. Destrói toda a opressão da face da terra, e que toda obra má chegue ao fim. E apareça a planta da justiça e da verdade. E eu abrirei as câmaras de bênção que estão no céu, para fazê-las descer sobre a terra, sobre a obra e o labor dos filhos dos homens. A paz e a verdade serão unidas por todos os dias do mundo e por todas as gerações dos homens. Então, no capítulo 12, a narrativa retorna ao próprio Enoque, que havia sido levado da terra antes que esses eventos de punição começassem. Antes de todas estas coisas, Enoque foi escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde vivia e o que havia acontecido com ele. Suas atividades estavam com os sentinelas, e seus dias estavam com os santos. E eu, Enoque, estava bendizendo o Senhor da Majestade e o Rei das Eras. E eis que os sentinelas me chamaram: Enoque, o escriba, e disseram-me: Enoque, escriba da justiça, vai e declara aos sentinelas do céu, que abandonaram o alto céu, o santo lugar eterno, e se contaminaram com mulheres, e fizeram como os filhos da terra fazem, e tomaram para si esposas. Vós tendes forjado grande destruição na terra, e não tereis paz nem perdão de pecados. E à medida que eles se alegram em seus filhos, verão o massacre de seus amados, e lamentarão pela destruição de seus filhos, e suplicarão perpetuamente, mas a misericórdia e a paz não lhes serão concedidas. Já no capítulo 13, Enoque cumpre a missão de levar a mensagem de condenação aos anjos caídos. E Enoque seguiu e disse a Azazel: tu não terás paz. Uma sentença grave foi pronunciada contra ti para te amarrar, e não terás mais descanso nem intercessão, por causa da injustiça que ensinaste e por causa de todas as obras de impiedade, opressão e pecado que mostraste aos homens. Então fui e falei a todos eles juntos, e eles ficaram todos com medo, e tremor e pavor se apoderaram deles. E eles me rogaram que escrevesse por eles uma petição para que pudessem encontrar perdão, e que eu levasse a petição deles perante Deus Pai Todo-Poderoso no céu. Pois eles mesmos não podiam, dali em diante, falar com ele, nem levantar seus olhos para o céu por causa da vergonha de seus pecados, pelos quais haviam sido condenados. O livro da minha petição foi escrito,
E nesta visão apareceu-me assim: eis que nuvens me chamavam e um nevoeiro me convidava. O curso das estrelas e os relâmpagos me impeliam, e os ventos na visão me deram asas e me elevaram. Eles me carregaram para o céu, e eu entrei até chegar perto de um muro construído com pedras de granizo e cercado por línguas de fogo, o qual começou a me causar medo. Entrei pelas línguas de fogo e aproximei-me de uma casa espaçosa e construída com pedras de granizo. As paredes daquela casa eram como um mosaico feito de pedras de granizo e seu piso era de cristal. Seu teto era como o caminho das estrelas e dos relâmpagos. Entre eles havia querubins de fogo e seu céu era de água. Um fogo ardente cercava as paredes e sua porta brilhava com fogo. Entrei naquela casa, que era quente como fogo e fria como gelo. Não havia nela prazeres de vida. O medo me cobriu e o tremor se apoderou de mim. Enquanto eu tremia e estremecia, caí sobre o meu rosto e tive uma visão. Eis que havia uma segunda casa, maior que a anterior, e toda a sua porta estava aberta diante de mim, construída com chamas de fogo. Em todos os aspectos era tão excelente em glória e magnificência que eu não posso descrever a sua glória e a sua extensão. Seu piso era de fogo, e acima dela havia relâmpagos e o caminho das estrelas, e seu teto também era fogo ardente. Olhei e vi nela um trono elevado. Sua aparência era como de cristal, e as rodas dele como o sol brilhante, e havia a visão de querubins. De debaixo do trono saíam rios de fogo ardente, de tal modo que eu não podia olhar para ele. A grande glória sentava-se sobre o trono, e sua veste brilhava mais intensamente que o sol e era mais branca que qualquer neve. Nenhum anjo podia entrar e contemplar sua face por causa da magnificência e glória, e nenhum ser de carne podia contemplá-lo. O fogo ardente estava ao seu redor e um grande fogo permanecia diante dele, de modo que nenhum dos que estavam ao seu redor se aproximava. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele, mas ele não precisava de conselho santo. E os mais santos que estavam perto dele não o deixavam nem de noite nem de dia, nem se afastavam dele. Até então, eu estava prostrado sobre o meu rosto tremendo, e o Senhor me chamou com sua própria voz: vem para cá, Enoque, e ouve minha palavra. E um dos santos veio a mim e me despertou, fez-me levantar e aproximar-me da porta, e eu inclinei meu rosto para baixo. E ele respondeu e disse-me com sua voz: ouve e não temas, Enoque, tu que és um homem justo e escriba da justiça, aproxima-te e ouve a minha voz. Vai e dize aos sentinelas do céu, que te enviaram para interceder por eles: vós deveríeis interceder pelos homens, e não os homens por vós, porque deixastes o alto céu, o santo lugar eterno, e vos deitastes com mulheres, e vos contaminastes com as filhas dos homens, e tomastes para vós esposas, agindo como os filhos da terra, e gerastes gigantes como vossos filhos. Embora vós fosseis santos, espirituais, vivendo a vida eterna, vós vos contaminastes com o sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue da carne. E goistes e sangue como os filhos dos homens, desejastes carne e sangue como fazem aqueles que morrem e perecem. Por esta razão, eu lhes dei esposas, para que pudessem engravidá-las e ter filhos por meio delas, a fim de que nada faltasse sobre a terra. Mas vós fostes criados espirituais, possuindo a vida eterna, e não sujeitos à morte por todas as gerações do mundo. Portanto, eu não estabeleci esposas para vós, pois como seres espirituais, vossa habitação é no céu. E agora, os gigantes, que são produzidos a partir da união do espírito e da carne, serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e na terra será a sua habitação. Espíritos malignos saíram de seus corpos, porque foram criados de seres humanos, e dos santos sentinelas é o seu princípio e origem primeira. Eles serão espíritos malignos sobre a terra e serão chamados espíritos dos gigantes. Os espíritos dos gigantes oprimem, corrompem, atacam, lutam e trabalham destruição na terra e causam aflição. Eles não comem comida, mas sentem fome e sede e causam ofensas. Estes espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque deles eles procederam.
No capítulo 16, Deus Pai Todo-Poderoso conclui a sentença. Desde os dias do massacre, da destruição e da morte dos gigantes, quando os espíritos saíram de suas almas, eles destruirão sem julgamento até o dia da grande consumação, na qual o tempo terminará para os sentinelas e para os ímpios. E agora, quanto aos sentinelas que te enviaram para interceder por eles, dize-lhes: vós estivestes no céu, mas nem todos os mistérios vos haviam sido revelados. Vós conhecestes apenas um mistério sem valor, e este, na dureza de vossos corações, revelastes às mulheres. E através deste mistério, as mulheres e os homens trabalham muito mal sobre a terra. Dize-lhes, portanto, vós não tendes paz. Eles me levaram para um lugar onde os que ali estavam eram como fogo ardente, e, quando desejavam, apareciam como homens. Levaram-me ao lugar das trevas e a uma montanha cujo cume chegava ao céu. E vi os lugares das luminárias e os tesouros das estrelas e do trovão, e nas profundezas supremas, um arco de fogo e flechas e sua aljava, e uma espada de fogo e todos os relâmpagos. Levaram-me até as águas da vida e ao fogo do ocidente, que recebe todo o pôr do sol. Cheguei a um rio de fogo, cujas chamas fluem como água e desaguam no grande mar do ocidente. Vi os grandes rios e cheguei à grande escuridão e fui para onde toda a carne caminha. Vi as montanhas das trevas do inverno e o lugar de onde fluem todas as águas do abismo. Vi a boca de todos os rios da terra e a boca do abismo. No capítulo 18, a visão se expande para as colunas do céu e os confins da criação. Vi os tesouros de todos os ventos. Vi como ele mobiliou com eles toda a criação e os fundamentos da terra. Vi a pedra angular da terra e vi os 4 ventos que sustentam a terra e o firmamento do céu. Vi como os ventos estendem o alto do céu e se colocam entre o céu e a terra. Estas são as colunas do céu. Vi os ventos que giram o céu, que fazem o curso do sol e de todas as estrelas se porem. Vi os ventos sobre a terra que sustentam as nuvens. Vi os caminhos dos anjos e vi, no fim da terra, o firmamento do céu acima. Prossegui e vi um lugar que ardia dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 voltadas para o oriente e 3 para o sul. As do oriente eram de pedras coloridas, uma de pérola e outra de jacinto. As do sul eram de fogo vermelho. E a montanha do meio chegava ao céu como o trono de Deus Pai Todo-Poderoso, feita de alabastro, e o cume do trono era de safira. Vi um fogo ardente, e além daquelas montanhas, uma região que é o fim da grande terra. Ali os céus se completavam. Vi um abismo profundo com colunas de fogo celestial, e entre elas vi colunas de fogo descendo, cuja altura e profundidade eram imensuráveis. Além daquele abismo, vi um lugar onde não havia firmamento do céu acima, nem terra fundamentada abaixo. Não havia água sobre ele, nem aves, mas era um lugar deserto e terrível. Ali vi 7 estrelas como grandes montanhas ardentes e, quando perguntei sobre elas, o anjo disse: este lugar é o fim do céu e da terra. Tornou-se uma prisão para as estrelas e para o exército do céu. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento do Senhor no início de seu surgimento, porque não chegaram no tempo determinado. Ele se irou com elas e as amarrou até o tempo da consumação de seu pecado, no ano do mistério. E Uriel me disse: aqui estarão os anjos que se uniram às mulheres, e os seus espíritos, assumindo muitas formas diferentes, corromperam os homens e os levarão a errar, de modo que sacrificarão aos demônios como se fossem deuses. Ali estarão até o dia do grande julgamento, no qual serão julgados até que se lhes dê um fim. E as mulheres dos anjos que se desviaram se tornarão sereias. E eu, Enoque, sozinho vi a visão, os confins de todas as coisas, e nenhum homem verá o que eu vi. No capítulo 20, são listados os nomes e as funções dos santos anjos que vigiam. Estes são os nomes dos santos anjos que vigiam. Uriel, um dos santos anjos, que está sobre o mundo e sobre o Tártaro. Rafael, um dos santos anjos, que está sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, que se vinga do mundo das luminárias.
Miguel, um dos santos anjos, a saber, aquele que foi posto sobre a melhor parte da humanidade e sobre o caos. Saraquiel, um dos santos anjos, que foi posto sobre os espíritos que pecam no espírito. Gabriel, um dos santos anjos, que está sobre o paraíso e as serpentes e os querubins. Remiel, um dos santos anjos, a quem Deus Pai Todo-Poderoso colocou sobre aqueles que ressuscitam. No capítulo 21, Enoque chega a um lugar ainda mais terrível. E prossegui até onde as coisas eram caóticas. E vi ali algo terrível. Não vi nenhum céu acima, nem uma terra firmada abaixo, mas um lugar caótico e terrível. Ali vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, como grandes montanhas e ardendo com fogo. Então perguntei, por qual pecado estão amarradas e por que foram lançadas para cá? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e era o meu guia, disse, Enoque, por que perguntas? E por que demonstras ansiedade pela verdade? Estas são as estrelas do céu que transgrediram o mandamento do Senhor. Estão amarradas aqui até que se completem 10.000 anos, o tempo imposto pelo pecado delas. Dali fui para outro lugar, ainda mais terrível que este, e vi algo terrível, um fogo ardente que ardia e flamejava, e o lugar tinha uma fenda até o abismo, cheia de grandes colunas de fogo que desciam. Nem a sua medida, nem o seu tamanho eu pude ver, nem fui capaz de vislumbrar a sua origem. Então eu disse, quão terrível é este lugar e quão difícil de olhar. Então Uriel respondeu e disse-me, Enoque, por que tens tal medo e pavor? E eu respondi, por causa deste lugar terrível e por causa da visão deste sofrimento. E ele me disse, este lugar é a prisão dos anjos, e aqui eles serão aprisionados para sempre.